Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Aqui. Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai fazer a implementação deste exercício aqui, que corresponde ao conteúdo da semana passada. E a ideia é usar listas generalizadas para poder representar um polinômio como esse aqui, ó. Então, por exemplo, você tem um polinômio com várias variáveis, cada variável pode ter um grau, né? E você também tem vários termos dentro desse polinômio. E a ideia é você ter uma representação que possa ser tão generalizada quanto possível para você aumentar a quantidade de termos que vão ser somados aqui neste polinômio, como também você ter quantas variáveis você quiser neste polinômio, tá? Fala para mim aí, vocês estão conseguindo ver a tela, conseguindo ver meu mouse também? Dá pra ver sim. Tanto a Beleza, tela quanto o mouse. legal. Então, assim, esta representação que está aqui, ela é algo um pouco diferente, né, desta outra aqui que eu apresentei também na videoaula. Nessa daqui, assim, as duas são consideradas listas generalizadas. Essa daqui, ela acaba sendo até um pouco mais genérica, porque você pode ter sublista que está dentro de uma outra sublista, que está dentro de outra sublista, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa lista principal. Esse nó aqui, quando esse tipo que está aqui, ó, é 1, quer dizer que esse nó representa uma sublista, então daí você vai ter esse ponteiro que vai apontar para a sua sublista correspondente. E aí, quando o nó tem o elemento em si, aí o tipo dele é 0. Então, essa variável tipo que está aqui, né, 0 indica que esse segundo campo é o elemento, né, ou a informação que você está armazenando. E quando é 1, significa que esse segundo campo é um ponteiro para uma outra lista, né, para um nó, né. E aí você tem o campo próximo também, que vai para o próximo elemento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sublista, que tem os dois elementos. Aí o segundo elemento da lista principal é uma outra sublista. E aí, nesse caso aqui, eu tenho uma sublista que tem o elemento C, e nessa sublista eu tenho uma outra sublista como segundo elemento, que é esse cara que está aqui, que também tem o elemento D e E. Então, a representação dessa lista, né, eu tenho aqui, ó, é esse cara que está aqui, né? Então, eu vou ter o primeiro elemento, é uma sublista, que tem os elementos A e B, tá? Que é esses dois que estão aqui. Aí, como segundo elemento, eu tenho esses caras que estão aqui, ó, que é representado por esse nó. E depois, o terceiro elemento é esse F, que é esse cara que está aqui. E aí, por exemplo, dentro desta sublista, que é o segundo elemento da lista principal, que é esse aqui, eu tenho um nó, que é um elemento, e o segundo nó é uma outra sublista, que é esse cara que está aqui, né, que representa esse nó, que é um ponteiro que tem lá o D e E. Tá? Então, isso daqui é bem generalizado, né? Mas aí, para a gente poder representar o polinômio, a gente muda um pouquinho e aí você não precisa ter sublista de uma outra sublista que pertence à lista principal. Você vai ter simplesmente dois níveis, que é a lista principal e uma sublista para cada nó da lista principal. Por que isso, né? Porque você pode ter como a lista principal armazenando apenas os coeficientes deste polinômio. Então você vai ter o 4, vai ter o 3, vai ter o 5, né? Que são esses coeficientes que estão aqui. E para cada nó desse, ou cada coeficiente desse, você vai ter a lista de variáveis.
Então, aqui eu teria o XYZ, que é uma lista só, apesar que está vertical, você pode ver isso como se fosse na horizontal, né? E para o 3 você vai ter uma outra sublista. Para o 5 aqui, como é um coeficiente vazio ali, que não tem variáveis, então o ponteiro aqui do var seria nulo, né? E aí o próximo dele, quer dizer, não tem mais nada para a direita, também seria nulo. E aí, reparem que esse campo var que está aqui, ó, ele vai assumir, na verdade, assim, você tem um nó inteiro, esse nó inteiro tem, nesse caso, né, nessa representação, tem 3 campos, tem um var, tem um val e tem um próximo. O val, ele vai armazenar um inteiro, tá? Que na lista principal, esse inteiro é o coeficiente, e nas sublistas vai ser os expoentes do polinômio. Tá? Então, aqui é coeficiente, aqui é expoentes, e aqui também é expoentes. Tá? E o campo var, ele assume dois valores diferentes, né? 2 tipos diferentes. Uma hora é um ponteiro e outra hora é um char. E aí isso aqui, então, é parecido com o que a gente vê aqui, né? Então, esse segundo campo que está aqui, uma hora é um ponteiro, e outra hora é um char também, ou um int, ou qualquer coisa que você quer armazenar na lista. Tá? E como é que a gente faz isso? Como é que você usa um campo que pode ter 2 tipos diferentes, pode armazenar 2 tipos diferentes? Isso daí a gente até viu, já mostrei na videoaula, que você pode usar uma estrutura union, né? O union, ele é parecido com uma struct, só que você até cria, né, a union da mesma forma com um struct, usando o typedef, a mesma sintaxe. Você vai colocar lá os campos dentro dessa union, definindo, né, esses campos. Só que a diferença do union para struct é que na struct você vai ter todos aqueles campos armazenando valores ao mesmo tempo. E no caso da union, ou é um campo, ou é outro campo, ou é outro campo. Então, se você tiver 3 campos dentro daquela union, você vai usar um por vez apenas. Tá? Tudo bem, gente? Em relação à union aí, vocês estão familiarizados? Já entendem bem isso daí? Dá um ok aí, ou fala alguma coisa aí no chat, aí se vocês querem que eu explique melhor isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um exemplo aqui de union rapidinho. Eu particularmente já usei, uma vez ou outra, assim. Não é muito problema. Ver se eu tenho um exemplo pronto aqui. Não, eu acho que eu apaguei. Deixa eu fazer aqui, então, ó, rapidinho. Ó. Então, repara, por exemplo, supondo que eu tenho lá um typedef, union. Eu vou chamar isso aqui de tipo, tá? Então, por exemplo, supondo que eu vou definir aqui, ó, um x e um char c, tá? Então, se eu pego, por exemplo, faço assim, ó, uma coisa interessante é eu fazer isso aqui, ó, size of tipo, tá? Então, eu estou definindo um tipo, que é uma union. Aqui eu tenho 4 bytes, aqui eu tenho 1 byte, tá? Se fosse, por exemplo, uma struct, esse size of tipo, ele retornaria 4 mais 1, 5 bytes, né? Ele iria imprimir 5 bytes aqui. Como é uma union, o que a linguagem vai fazer? Né? Ela vai pegar aquele campo da union, que tem uma maior quantidade de bytes,
no caso seria o int, né, 4 bytes, e vai armazenar na memória apenas esses 4 bytes. Então, por exemplo, se eu rodar esse negócio, ele vai imprimir 4 bytes, tá? Então, ele pega lá aquele campo que tem a maior quantidade de bytes. Se eu, por exemplo, usasse aqui int v de 100, quantos bytes ele iria imprimir aí no printf, gente? Quem sabe? 100 bytes. Então, mas repara que aqui, ó, 100 100 x, elementos então é 400. de isso. Então, vamos ver aqui. 400, tá? Então, se eu usasse, por exemplo, uma struct, aqui, ele vai imprimir 400 mais 4 mais 1, então 405, né? Vamos ver. Aqui deu 408, porque acho que vocês já comentamos sobre isso. A linguagem ela faz alguns arredondamentos, né? Então, quando você isso é mais para otimizar a memória, né? E, então ela pega e arredonda para cima quando ela acha que deve arredondar. Isso meio que eu não sei direito como é que eles fazem, né? Qual que é a regra para isso, mas ele faz uns arredondamentos da quantidade de bytes aqui para otimização de memória, tá? Então, mas na verdade a quantidade que ele coloca aqui é o suficiente para armazenar os 3 campos lá da estrutura. E no caso da Union, ele pega a maior que tiver. Tá legal? E outra coisa também aqui por exemplo, supondo que eu faça tipo, uma variável, se eu fizer var.x recebe 100, quer dizer, eu estou usando o campo x, e se eu, por exemplo, quiser usar o campo c, por exemplo, né? E se eu mandar, por exemplo, agora imprimir o x, o que ele vai imprimir? Sabe? Alguém se arrisca? Ele vai sobrepor o primeiro byte com o do A, assim, e vai dar um Exato. número diferente, Boa. assim, uma coisa esquisita. Isso aí mesmo, né? Vai dar uma coisa esquisita. Tá? Deu 97, né? O que aconteceu, né? Você estava usando os 4 bytes para armazenar os 100, e aí desses 4 bytes você sobrescreveu o primeiro byte para armazenar o A, né, o caractere. Então daí quando daí o X, né, os 4 bytes, eles não são mais representantes do número 100, mas aí ficou uma coisa esquisita mesmo. E acontece ao contrário também, né? Se você tinha lá o C, aí você usa o X, aí você vai imprimir o C, aí também vai dar uma coisa também esquisita, né, quando você mandar imprimir o C, tá? Então, a ideia do Union é essa, e aí você que vai controlar qual campo que você vai usar por vez. E aí aqui, aí para isso, né, a gente pode usar uma outra variável auxiliar, que é o tipo, né, daquele nó. Então, ou esse tipo armazena, ou esse nó é do tipo 1, que daí você vai colocar nesse. Você vai colocar mais um campo aqui, tipo. Aí esse tipo, se 1 quer dizer que o var ele vai ser um ponteiro, e se for 0, ele vai ser um char. Tá? Então, daí, por meio desse campo tipo, você consegue controlar isso e evita que dê essas inconsistências aí nos valores deste campo aí representado por uma union. Tá legal? Deixa eu entrar agora lá.
que eu vou... É aula 8 essa, né? Tá, então aqui a gente vai criar... Vamos começar então a fazer esse polinômio, né? Eu vou criar aqui um diretório chamado de polinômio. Vamos entrar dentro dele, né? E aí aqui dentro eu vou... vamos criar aqui então 3 arquivos, né? Eu vou chamar então de polinômio.h. Eu vou fazer no outro editor, tá? Vou fechar esses caras aqui. Aí polinômio.c e o principal, né? C. Vou abrir ele aqui então. Os 3 arquivos aqui. E aí vamos lá então, né? Vamos começar então a implementar esse negócio. Inicialmente eu vou abrir aqui o polinômio.h e a gente vai começar a colocar aí alguns typedefs, tá? Então eu vou definir o primeiro typedef, que seria do nó, tá? E aí, agora eu estou fazendo comandos do VI aqui, peraí. E aqui no polinômio.c a gente vai definir essa struct nó, que vai ter o nó, então, que seria esse quadradinho, né? Então, aqui eu vou ter lá o valor, né? Que seria... Vou colocar aqui, né? Vou colocar assim. Vocês conseguem ver aí o slide e a tela aqui do implementação? Uhum. Então, aí aqui a gente vai definir, então, esse nó com... A gente vai ter o tipo, tá? Que vai ser o que eu falei, né? 0, o var armazena um char e 1 representa um ponteiro. O valor, tá? Que esse valor, então, vai ser, na lista principal, é um coeficiente, e nas sublistas vai ser o expoente, tá? O campo próximo vai ser um ponteiro para o próximo elemento da própria estrutura struct nó, né? Então, próximo. Aqui eu vou até importar o polinômio.h, né, que tem lá definido o nó t, tá certo? E aí faltou a gente definir o campo var. Tá? E esse campo var, então, ele tem que ser do tipo, ele tem que ser uma union, tá? Então a gente pode colocar aqui em cima mesmo a definição da union. Então eu vou fazer assim, ó, typedef union. Vou chamar isso daqui de var t. Tá? Então isso aqui vai ser um var t. E aqui dentro, o que eu vou ter aí de informação, né? Então, lembrando que essa union vai ter 2 campos. Uma delas vai ser um char, que seria essas variáveis aqui, x, y, z. E uma outra hora vai ser um ponteiro para um nó. Tá? Então, aqui eu vou colocar, vou chamar de átomo e sublista, para manter a mesma ideia da outra lista que eu mostrei, tá? Então, lá naquele exemplo, aqui, ó. Seria isso aqui, né? Então, eu tenho essa union, aí uma hora é alguma coisa, uma informação, e outra hora é um ponteiro, tá? Eu chamei de átomo e sublista. Então, a gente vai usar esses mesmos nomes aqui, né? Átomo e sublista para esses campos aí, né? Ou o átomo é o char, ou a sublista é o ponteiro. Tá legal? Então, aqui eu vou chamar aqui char átomo, e
é um ponteiro para um nó T, né? Nó T, chamar de sublista. Tudo bem? Bom, se vocês ficarem com dúvida aí, vocês perguntam, tá? Eu vou continuar, então. Aí, eu vou definir também mais uma outra estrutura que é para armazenar o polinômio, né? Então, a gente vai fazer isso aqui na forma de TAD, né? Esse polinômio na forma de TAD. Então, a gente tem um TAD polinômio. E aí a gente vai ter aquelas funções de criar polinômio, liberar polinômio, entre outras funções que vão ser aí usadas lá no nosso programa principal. Então eu vou definir aqui struct polinômio, né, poly, e aí eu vou usar aqui dois ponteiros, né, um para o início da lista principal e um para o fim dessa lista principal. Isso para facilitar na hora de você inserir um novo termo, né, um novo valor aqui nesse somatório, né, da lista principal. Então a gente já vai ter aqui um ponteiro para o último elemento para poder fazer inserções aqui à direita. Então eu vou ter um nó T, início e fim. Tá? E eu vou usar esse cara aqui, né, para definir o tipo dele aqui no ponto H. Poly T, né? Que é o que o usuário vai enxergar. Beleza? Aqui no... A gente pode já colocar algumas funções, né? Então, por exemplo, eu vou ter a função polyT criar, né? Que é criar esse polinômio. Void liberar, onde a gente vai passar aqui esse polinômio como parâmetro e a função vai desalocar todos os nós que estão alocados referentes a este polinômio, tá? A gente vai ter também uma função imprimir, que vai imprimir esse polinômio em algo parecido com isso aqui, ó, tá? Então, vai imprimir lá, vai percorrer todos esses campos e vai imprimir dessa forma aqui, já formatada. E a gente vai também inserir, vai colocar também uma função que é para adicionar um termo. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou criar uma função aqui chamada de add term, que a gente vai passar o polinômio como parâmetro. E aí essa função ela vai inserir tudo de uma vez só, um termo, por exemplo, como esse aqui, ó. Então, vai inserir isso, ou vai inserir isso, ou vai inserir isso, tá? E, então, é uma única função que o usuário vai mandar para dentro dela. O coeficiente, um conjunto de caracteres que representam as variáveis desse polinômio e os seus respectivos expoentes, tá? Então, e aí, tanto as variáveis como os expoentes vão ser um conjunto, né? Um conjunto de caracteres ou um conjunto de expoentes, e um conjunto de expoentes, né? E mais o coeficiente. Então, uma maneira, né, que eu pensei de resolver isso é passar realmente um vetor, tá? Um vetor de char e um vetor de inteiros. E nesse vetor você vai ter lá o vetor de char, vai ter lá, por exemplo, XYZ ou XY, né, vai ser uma string que vai armazenar as variáveis. E você vai ter um outro vetor do mesmo tamanho, né, do de char, que vai armazenar esses inteiros aqui, que são os seus respectivos expoentes. Tá legal? E aí, dentro dessa função, ele vai tanto criar um nó, como também a sua respectiva sublista, que vai armazenar esses caras que estão aqui. Tá joia? Então, a gente vai passar aqui ó, o coeficiente e um vetor de variáveis. Vou fazer assim, ó, vars. Tá?
Pode fazer dessa forma assim também, ó, se vocês quiserem, né? Ó. Assim. Gosto de usar ponteiro aqui, né? E um vetor de inteiros, que são os expoentes. Legal? E, por fim, a gente vai ter uma função, que é o que o exercício pede aqui embaixo, ó. Os valores das... Você vai passar como parâmetro os valores das variáveis, e aí a gente vai percorrer essa lista e vai calcular o resultado. Então, se eu tenho uma lista com variáveis x, y, z, a gente vai passar como parâmetro os valores específicos para x, para y e para z, e aí a função vai percorrer essa lista, vai substituir os respectivos caracteres x, y, z pelos valores que você passou como parâmetro, e ele vai calcular, né, a potência, depois multiplicar, depois somar com o próximo e assim por diante. E aí vai retornar o valor, né, correspondente ao cálculo desse polinômio, tá? E nesse caso, pessoal, para ficar um pouco mais simples, né, porque apesar dessa função aqui ela ser bem genérica, e você pode usar lá diferentes valores, né, x, y, z, w e etc., aqui a gente teria que implementar essa função calcula, né, também de uma maneira genérica, né, mas eu vou deixar aqui, por enquanto, apenas para x, y, z, e aí eu vou deixar depois como tarefinha aí para vocês tentarem encontrar alguma maneira de deixar generalizada essa função, tá? Então eu vou colocar x, y, z, que vai então fazer realmente esse cálculo. A gente vai passar aqui o polinômio como parâmetro e os valores de x, de y e de z. Tá? Então, como eu falei, essa função aqui ela não é tão generalizada, você não consegue, por exemplo, calcular o polinômio se você tiver mais variáveis além de x, y, z. E aí, então, como eu falei, eu vou deixar como tarefinha aí, vocês pensarem como deixar isso aqui genérico, tá? E aí a gente vai, então, implementar esses caras aqui no nosso polinômio.c. Vamos lá. Então, a nossa função criar, o que ela faz? Ela cria um polinômio, né, um ponteiro para a estrutura polinômio, que é essa aqui. Inicializa os campos início e fim, que no caso inicialmente vai ser nulo, vai ser vazio, e aí retorna esse ponteiro. Tá? Então é o que a gente tem feito lá com listas normais, né? Então, eu vou criar aqui esse ponteiro, que vai receber uma lock, um size of poly t. Aí a gente vai fazer o p de início recebe nulo, o p de fim recebe nulo, e retorna esse p, tá? Bem fácil. A função liberar, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui nessa função liberar? A gente tem que... Você tem lá o polinômio p, você vai acessar o primeiro nó, que é o p de início. Dentro dessa função p de início, você vai primeiro ter que liberar a sublista, que são esses elementos que estão aqui, e depois passar para o próximo elemento e fazer a mesma coisa. Não, antes disso, né, antes de passar para o próximo, você vai primeiro liberar a sublista, depois liberar o nó, o coeficiente, e aí sim você parte para o próximo, né? Aí faz a mesma coisa, libera a sublista, depois libera o nó, vai para o próximo, libera a sublista, libera o nó, até que chega no final, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer
a gente vai fazer recursivo essa função. Então, como o liberar recebe inicialmente o polinômio, né, esse parâmetro aqui é um do tipo polinômio, e a gente quer fazer recursivo, a recursão ela envolve passar como parâmetro aqui um nó t, ao invés de ser um polinômio t. Então, a gente pode criar uma outra função auxiliar, que vai ser a recursiva, onde você vai passar aqui como parâmetro esse nó, tá? E aí aqui o usuário vai chamar o liberar, e dentro do liberar ele chama o libera, que vai ser recursivo, tá? Então essa função aqui ela é recursiva, essa aqui vai ser chamada uma única vez. Então aqui a gente chama libera, de P, de início, né? Passa o início do polinômio, e aqui a gente vai fazer o cálculo, vai fazer esse processo aí de percorrer aquela lista e liberar as sublistas. Tá joia? Então, o que eu vou usar dentro dessa função liber? Né? Eu vou colocar uma variável auxiliar aqui, que a gente vai usar daqui a pouco, e eu vou fazer assim, ó, enquanto o P, que é o primeiro nó, né, esse primeiro nó do polinômio, for diferente de nulo, a gente vai fazer uns cálculos que estão aqui. Na verdade, aqui dentro, né, nessa primeira linha 30 aqui, ó, a gente vai fazer a desalocação do nó principal, tá? Que é da lista principal. E é o não, na verdade vai ser da sublista, né? Nessa linha aqui vai ser da sublista. E aí, quando você terminar de liberar a sublista, na linha 31, a gente vai fazer assim, ó, o AUX recebe o P recebe P de próximo, e aí a gente pode dar um free em AUX. Tá? Então, por isso que a gente usa esse AUX. Então, aqui a gente vai liberar a sublista. Depois que a gente liberou a sublista, esse ponteiro aqui vai estar apontando já para vazio, né? E aí o meu P está nesse nó. O que vai acontecer aqui? Eu vou usar o AUX para guardar esse nó, o P vai para o próximo, aí eu libero o AUX. Tá? E vou fazendo isso, né, até o final. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui nessa linha 30? Né? A gente vai, então, ter que liberar essa sublista. Né? E aí é onde a gente pode chamar a própria função libera. Né? Por quê? Porque, na verdade, se você olhar isso aqui, né, essa sublista, você tem os mesmos campos da lista principal. Então, esse processo que a gente está fazendo aqui, desse while, serve também para percorrer essa sublista. Tá? Então, eu posso chamar a função libera de p de var.sublista. O que é p de var de sublista? P de var sublista, quer dizer, é o campo da union sublista, que corresponde a esse ponteiro. Então, você acaba mandando como parâmetro para a função libera recursiva o ponteiro para esse nó. E aí, aqui dentro, ele vai entrar naquele while que vai fazer o AUX recebe isso, o P recebe o próximo e libera esse. Aí, P recebe o próximo, o AUX recebe esse, o P recebe o próximo e libera esse. E assim por diante, até o final. Tudo bem? Estão acompanhando aí, gente? Oi, professor. Falar. Tá ouvindo aí? Pode falar. Não, sim, tô acompanhando, sim. Ô, professor, só uma duvidazinha. Eu cheguei um pouco atrasado aqui na aula. Você começou que horas tipo, explicar desse problema? A gente começou a live 8h10, aí eu falei um pouco, né, alguns avisos, né, algumas coisas assim. Eu acho que a gente começou a esse exercício mesmo, acho que foi às 8h30, se não me engano. Ah, então não tô tão atrasado assim, então. Tá bom. O que a gente fez aqui, né, ó, então só voltando um pouquinho,
a gente criou esses 3 arquivos. O que a gente colocou, né? A gente definiu o nó, que é um nó T, que é do tipo struct nó, que é esse cara que está aqui, ó, né? Que corresponde, então, a um quadradinho desse. Então, eu tenho o campo var, tenho um campo val, eu tenho o próximo, e eu uso mais um tipo também, que é esse cara, para poder falar se esse var é um char ou se é ou se é um ponteiro, tá? E para fazer isso, a gente usa uma union. Então, até eu expliquei no começo, né, eu já estava gravando, tá? Como o funcionamento da union, né? Então, que union você tem os campos, e aí você vai usar sempre um campo por vez desta union, tá? Basicamente isso. Daí a gente começou a definir, então, né, essas estruturas, aí começou a implementar aqui a função criar e a função Essas libera daí agora. eu já estava aqui já. Tá, obrigado pelo. Não, beleza. Outra coisa aqui, pessoal, que a gente pode fazer para ficar um pouco mais seguro, tá? Você chamar isso daqui, ó. Porque assim, né? Supondo que você chama o libera de uma na verdade, o que vai acontecer, né? É até algo importante que a gente precisa fazer, né? Porque se você chama a primeira recursão que vai mandar esse ponteiro aqui, ó, o libera do jeito que está aqui, ele vai assumir que esse campo, ele também vai ter uma sublista desse campo var que está aqui, que ele vai chamar de novo a recursão. Tá? Então aqui ele vai dar pau, porque esse var, ele não é um ponteiro mais, ele agora é um char. Tá legal? Então, do jeito que está aqui, isso aqui vai dar erro, né? Então, ele vai entrar na primeira recursão, mas quando ele estiver naquela recursão e chamar de novo esse libera, não é mais sublista, agora é átomo que tem aqui dentro. Tá legal? Então, por isso que aqui por isso que a gente usa o campo tipo, tá? Para facilitar isso. E é só eu verificar antes, né, se o P de tipo é igual a 1. Então, se for, a gente chama o libera. Tá? Quer dizer, você vai chamar essa recursão apenas para a lista principal aqui, ó. Tudo bem? Certo. Então, ó, a função criar pronta, o liberar, que chama o libera, está pronta. Vamos fazer agora a função imprimir. A função imprimir, a gente vai receber o ponteiro para esse nó inicial do polinômio, da lista, e aqui dentro a gente vai imprimir o coeficiente multiplicado pela primeira variável, elevado ao seu expoente, vezes o segundo campo com o seu expoente, e assim por diante. Então, na verdade, é imprimir algo parecido com o que está aqui em cima, ó. Tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Ó? Então, vamos lá, vou começar a implementar a função imprimir, ó. Eu vou definir também um campo aux, que a gente vai usar daqui a pouco. Vou fazer assim, eu vou usar aqui, usar poly aqui, tá? Eu vou fazer assim, ó. Risco P recebe poly de início, tá? Eu posso usar uma assert aqui, né, se o poly é diferente de nulo, para poder ficar mais seguro, né, essa instrução aqui, né. E faço assim também, né, se a lista estiver vazia, tá, então isso aqui foi inicialmente se o polinômio está criado ou não. E aqui embaixo, supondo que ele está criado, mas está vazio, a gente vai fazer também essa verificação aqui, ó, P é igual a nulo, a gente
também pode dar um return aqui vazio, tá? Quer dizer, não vai imprimir nada, né? É diferente do assert, né? Porque aqui ele funciona, né? A função imprimir funciona, né? Coisa que ela não vai imprimir nada. Aqui em cima, não. Se você chamar o imprimir com um polinômio não criado, aí ele vai dar um pau, né? Vai dar um erro aqui por meio do assert, tá? Tudo bem? E o que a gente vai colocar aqui dentro, né? Então aqui a gente vai ter primeiro, inicialmente, um laço principal para poder varrer o termo a termo desse polinômio. Então, uma hora ele vai estar nesse cara, outra hora ele vai estar nesse cara, outra hora ele vai estar nesse cara, tá? Então, vai ser um while, quanto p for diferente de nulo. Dentro desse while, a gente vai imprimir as coisas aqui em cima. Depois, você vai fazer p, recebe p, ponto próximo, tá? E aí ele vai percorrer um a um, tá legal? Os termos do coeficiente. Tá, inicialmente, o que a gente pode imprimir ali, né? Então, a primeira coisa que a gente pode imprimir é o próprio coeficiente, porque o P aponta para esse nó, a gente já pode mandar imprimir esse 4, que é esse val, tá? Que é o coeficiente do primeiro termo. Então, vamos lá, printf, %d, P de val. Beleza? A segunda coisa que a gente vai fazer agora é imprimir os termos não, né? As variáveis x, y e z com os seus expoentes. Então, daí é onde eu vou usar agora o AUX, que a gente definiu aqui em cima. Então, o AUX vai receber esse primeiro elemento da sublista. AUX recebe P de var, ponto sublista. Tudo bem? Então, ó, AUX recebe P de var de sublista, que é o ponteiro. Aqui eu já estou... por enquanto eu não preciso verificar o tipo, tá? Porque eu sei que a minha lista principal tem... Todos os nós que estão aqui na lista principal tem tipo igual a 1, tá? Quer dizer, que esse campo var, eles vão ser sempre ponteiros, tá legal? Tá, e aí agora aqui dentro a gente vai ter um segundo loop para varrer elemento a elemento dessa sublista aqui, deste primeiro termo. Então, eu vou fazer algo parecido. Ó. Enquanto o AUX for diferente de nulo, a gente vai imprimir o caractere x e o expoente. Então, ó, printf vai ser o caractere, então é um C. O elevado eu vou fazer assim, tá? Que eu não sei fazer o elevado aqui no... Vamos fazer assim, ó, %, tá? Então, o chapeuzinho aqui seria o expoente, tá? E aí, AUX de... olha só aqui, né? Então, o AUX tá nesse nó. Eu quero imprimir inicialmente esse campo aqui, ó, X. Então, ele está no campo var. E agora, esse var, como é uma union, var, ele é um var t, que é uma union. Nesse caso, a gente sabe, então, que essa sublista, todos os nós são do tipo 0, então a gente está usando esse campo átomo, então a gente pode usar aqui o var ponto átomo. E o seu expoente, que é o aux ponto vol. Tá? E parte para o próximo, né? Então o aux vai aux ponto próximo. O que faltou colocar aqui no imprimir, gente? Vocês sabem? Falta você pôr o mais entre os termos aí, né? Isso, exatamente. Só que lembrando aqui, né, que o que a gente vai fazer aqui a gente vai colocar o mais, se a gente tiver no penúltimo campo, porque se estiver no último, não precisa colocar o mais aqui, né?
Então, eu posso fazer assim, né? Ó, então, se o P de... Não, na verdade, Você já deu o P de próximo, né? Só você ver se o isso P tá nulo. exato. Então, se isso daqui for diferente de nulo, a gente manda imprimir, né, o printf. Mais. E outra coisa que a gente pode verificar também é se esse coeficiente for negativo, também a gente não vai colocar o mais, né? Porque daí você já vai ter, por exemplo, você inseriu menos 3, o menos já vai estar aqui no lugar do mais. Então é só eu também verificar, colocar uma segunda condição, que é P de val maior do que zero. Maior ou igual, né? Porque a gente pode também imprimir zero vezes XY, né? Tá? E por fim, o printf do barra n aqui para ele pular uma linha. É isso aí. Entenderam, gente, a função imprimir? Sim, sim. Beleza, então agora vamos fazer... Oi? Só uma duvidazinha rápida. Você não vai usar aquela lista genérica que você fez em aula. Você vai criar um novo TAD aí só para os polinômios, pelo que eu estou entendendo. Exato, né? Até eu comecei a falar, né? Estava explicando no começo também da live, já está gravado também, depois pode ver, né? A ideia é fazer algo parecido com isso, ó, só que eu estava explicando que isso daqui é bem mais generalizado, porque você pode ter uma lista que tem uma sublista, e dentro dessa sublista você tem uma outra sublista, por exemplo, esse elemento aqui, ó. Tá? Então você tem... Só que no nosso caso de polinômio, você não precisaria fazer isso, né? Você não precisa ir mais do que 2 níveis. Então, você pode Sim, ter sim. só a principal e mais a sua sublista. Então, por isso que a ideia é a mesma disso aqui, só que é um pouco menos genérico. Uhum. Tá? Tá bom. Bom, e aí agora a gente pode, então, partir para a função adicionar um termo, que talvez seja a função mais, que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque, só lembrando, né, a gente passa, a gente vai chamar a função a de termo para inserir na lista todo o termo de uma vez. Então, por exemplo, ele vai adicionar isso de uma vez, ou isso de uma vez, ou isso de uma vez, tá? E aí a gente tem que passar tanto o coeficiente, que é esse primeiro parâmetro, como também um conjunto de chars, que corresponde às variáveis. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, char asterisco vars, que é um vetor de char, e seus respectivos expoentes, que também vai ser um vetor de inteiros. Tá legal? E aí, ali dentro, a gente vai adicionar esse novo nó aqui, né? Então, você tem uma coisa assim, você quer adicionar mais um nó, você vai criar um nó principal, e dentro dele você vai adicionar os seus elementos da sublista. Então, vamos lá. Vou criar primeiro o nó, né, que vai ser armazenado aqui, ó. Tá? Então, vou definir aqui, ó, nó P, asterisco P. Então, isso aqui vai receber um nó T asterisco, malloc, size of nó T. O tipo dele vai ser 1, porque é na lista principal, né? O var dele, não, val dele, né, é o coeficiente, então a gente já pode até colocar aqui também, né, o val recebe o coeficiente, tá? E como a gente vai inserir no final, a gente vai fazer o P de próximo recebe nulo. Aqui, nessa linha 70, a gente vai começar a implementar
a inserção da sublista, tá? Mas depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar esse P e vai agregar na lista que a gente já tem criada, tá? Então, aí a gente vai ter que verificar se o polinômio já tem coisa ali dentro, se está vazio, tá? Então, a gente pode fazer assim, né? Ó, se aqui eu só faltou, vou fazer assim, ó, poly aqui, tá? Para não dar palco o P que a gente tem lá dentro, né? Então, se o polinômio de início, lembrando que polinômio é do tipo poly-t, que é essa estrutura, ó, com início e fim, né, o ponteiro para o início da lista e para o fim da lista. Então, se o polinômio estiver vazio ainda, né, quer dizer, se o início dele for nulo, a gente seta início a P. Tá? Caso contrário, quer dizer, já tem coisa ali dentro, o fim vai estar nesse cara, tá? Então, quer dizer, se já tem coisa ali dentro, o fim vai estar aqui. Então, a gente vai setar o fim de próximo para P, e por fim, a gente vai fazer fim recebe o P. Tá? Então, ó, poly de fim de próximo recebe P. Então, a gente ligou ele na lista, no final da lista. E aqui a gente vai... Eita. Aqui a gente vai agora atualizar o fim para P também. Então, essa função aí somente criou o nó da lista principal, contendo o coeficiente. Agora, aqui nessa lista 70 é onde a gente vai inserir os nós da sublista, tá? Então, como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode colocar um for aqui, né, ó, um i de 0, a gente pode usar assim, ó, strlen de vars, que corresponde então à quantidade de variáveis que eu tenho nesse termo que eu estou adicionando, tá? Que o usuário está passando como parâmetro. E aí, e mais. Então, esse for aqui, ele vai percorrer aí quantidade de variáveis que eu vou ter, e aí cada iteração desse for vai ser a alocação de um nó aqui em uma dessas sublistas, tá? Bom, e aí o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou usar mais um aux, né? Aqui, ó. Aux. Então, aqui é a inserção, né, de elementos da sublista. Então, eu vou fazer o aux, recebe P, asterisco, malloc, né, de um size P. Quais são os campos de cada um desses caras aqui, né? Então, o aux de tipo, inicialmente, vai ser 0 agora, tá? Porque eu estou dentro da sublista. O aux de var, agora, do campo átomo, né, da union. Tá? Então, como é tipo 0, eu estou usando esse campo aqui da union. Então, ponto átomo recebe vars de i, tá? Por quê? Porque é o vetor de chars lá das variáveis, né? Então, recebe vars de i. O aux de val, que é o inteiro, né? Esse val aqui vai armazenar os expoentes, tá? De i. Beleza? O próximo a gente pode setar como nulo, tá? Inicialmente. E aí aqui embaixo a gente pode fazer uma verificação se eu estou no início da inserção ou não. Porque daí se eu estiver na primeira inserção,
que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que atualizar esse ponteiro aqui para ele apontar para para esse cara que a gente acabou de criar, para o AUX. Tá? Senão, a gente vai atualizar esse ponteiro aqui próximo para o AUX. Então, eu vou fazer assim, ó, se i é igual a 0, a gente faz p de var de sublista recebe AUX. Quer dizer, é o primeiro elemento que eu estou inserindo. Então, o AUX é esse. Então, eu vou pegar o p de sublista, que é esse ponteiro, e recebe o AUX que a gente acabou de alocar. Caso contrário, a gente vai fazer... aqui a gente teria que pegar esse ponteiro aqui, ó, e fazer com que ele, na verdade, supondo que eu já tenha esse criado e agora eu estou criando esse outro, né? Então, eu precisaria ter um ponteiro para esse último que foi alocado, tá? Porque o AUX seria, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, supondo que o AUX é esse cara, que eu estou inserindo o terceiro, estou inserindo o Z aqui nessa lista. Então, o AUX, ele aponta para isso, o P está apontando aqui ainda, tá? Então, eu não tenho esse campo aqui, ó, eu não tenho esse nó, o ponteiro para esse nó, para eu acessar esse próximo para apontar para o AUX, tá? Então, a gente vai ter que usar um ponteiro auxiliar para sempre estar lá na última, no último nó que a gente acabou de inserir. Professor, Fala, posso falar um negócio que eu pensei e ver se está certo? pode falar. O que eu acho que você poderia fazer é, tipo, lá no começo, setar o AUX como null. Aí, tipo, no começo da iteração, você verifica se o AUX é null. Se ele for null, você não liga com ninguém. Aí, se ele for diferente de null, você Sim, liga ele. sim, isso poderia ser, poderia ser. Na verdade, o que você está falando é alterar simplesmente essa condição aqui, né? Então, quando o i for zero, quer dizer, o primeiro nó que você está inserindo, quer dizer, a primeira iteração do for, que é quando você vai inicializar o AUX de alguma maneira, né? Então, poderia, né? Poderia fazer assim, né? Isso aqui você inicializa para nulo e... Ah, não, peraí, aí não dá, não. Porque aqui você já vai estar Não, inicializando, né? acho que não tem mesmo como. Não dá, né? Não dá, Então, teria que ser assim mesmo, né? Então, porque aqui você já está setando o AUX para alguma coisa, e aqui você vai verificar depois, né? Então, mas como que você, por exemplo, eu estou inserindo esse cara, o AUX aponta para esse, eu tenho que ter esse ponteiro aqui, ó. Então, a gente vai usar uma outra variável, um outro ponteiro, para sempre estar apontando para o último elemento que a gente acabou de inserir, tá? Então, a gente vai usar aqui mais um outro auxiliar, que eu vou chamar de fim, e aí, assim, a gente vai fazer assim, ó, o fim de próximo recebe AUX dentro desse else, só que fora, né, a gente faz o fim recebe AUX aqui, ó. O que que acontece, né, ó? Na primeira iteração, quer dizer, o primeiro elemento que você está inserindo, ele vai entrar nesse if. E aí você vai fazer o p var sublista, que é esse ponteiro, aponta para o AUX, beleza. E aí, então ele entra nesse if, e aí depois ele vem para essa linha, e aí a gente atualiza esse fim para esse cara. Na segunda iteração, quer dizer, eu vou inserir o y agora. Então o fim está aqui. Agora o i ele é maior do que zero. Então ele vai entrar nesse else. O que vai acontecer? Você vai fazer fim de próximo, recebe o aux, então a gente ligou. E depois o fim é atualizado para esse nó, para o aux que a gente acabou de criar. E aí com isso você consegue inserir os próximos elementos. Beleza?
João, está perguntando, vantagem de armazenar um polinômio assim é que podemos guardar vários termos no mesmo... Tá, exatamente, João. Não só termos, como variáveis, né? Então, você pode armazenar... o termo que eu digo é uma coisa dessa, né? O que está somando aqui em cima. E além disso, né, ou quer dizer, a maior vantagem dessa representação é em relação às variáveis. Você pode ter várias variáveis desse polinômio. Porque supondo que você tivesse só x, né, num polinômio que só tenha x, você poderia usar uma representação mais fácil, tá? Como essa daqui, ó. Quer ver? Como isso daqui, ó. Tá? Então, você ainda pode ter vários termos, várias coisas que estão somando esse polinômio, mas você só vai ter uma variável, que é o x. Então, você armazena coeficiente e expoente, coeficiente, expoente, coeficiente, expoente. E aí ficaria algo mais simples, né? Seria uma lista linear, com dois campos, né? Coeficiente e expoente. Só que quando você chega no momento onde você tem um polinômio com várias variáveis, aí uma representação como essa acaba sendo melhor. Tá bom? Tudo bem, João? Legal. Agora, bom, antes da gente implementar o Calcula, vamos implementar, pessoal, uma versão aqui do polinômio, né? Como criar um polinômio, e vamos mandar imprimir ele para ver se está tudo funcionando, tá? Então, eu vou vir aqui no main, vou dar uns includes aqui. Aqui eu vou copiar também no polinômio.c. Então, ó, vamos criar o polinômio. Criar. Vou fazer isso também. Vou criar dois vetores, tá? Um para char e outro para inteiros, né? Para a gente poder inserir os termos. Vou fazer um vars aqui de... Vamos pegar de 10, né? E um int. Preciso de 10 também. Vou fazer assim, ó. String copy, a vars. Vamos fazer exatamente esse polinômio que está aqui, né? Ó. Então, eu vou armazenar lá x, y, z em vars. E vou fazer esps de... Aqui eu tenho que fazer na mão, né? 2, 3 e 1. 0, 1 e 2, tá? E agora a gente adiciona o poly 4, né, que é o coeficiente, vars e esps, tá? Então adicionei aqui o primeiro termo no polinômio. Vou fazer a mesma coisa agora para o segundo termo, que é xy, com os expoentes 1 e 1, tá? E coeficiente 3. E o terceiro termo, a gente tem que setar para vazio, tá? Porque senão ele vai entrar naquele for lá, dentro da função add termo. Aqui também você não precisa setar o expoentes, porque ele usa o strlen aqui do vars, tá? Tá? Então você não precisa se preocupar com ESP, mesmo tendo coisa lá dentro, ele não vai entrar no for por conta dessa condição que está aqui, tá? Então a gente pode simplesmente ignorar o ESPs.
e add-term de 5. Tá? Então, como o vars é vazio, ele só vai adicionar o coeficiente. E vamos mandar imprimir o polinômio. Depois liberar o polinômio. E aí finaliza o programa. Vamos lá. Só alguma coisa que tem que fazer aqui é atualizar essa assinatura. E o calcula, a gente... Vamos colocar aqui como return 0 inicialmente. Depois a gente vai implementar. Vamos ver se vai funcionar. Ah, o assert faltou, né? Assert. Beleza, foi. Então, 4x elevado a 2, y elevado a 3 e z elevado a 1, mais 3 elevado a 1, x elevado a 1, y elevado a 1, mais 5, tá? Então tá certinho a função add-term. Agora, então vamos fazer agora, para finalizar, né, a implementação do calcula que tem, né, passando lá x, y, z, tá? Então, lembrando, né, pessoal, eu vou deixar aí como tarefinha para vocês implementarem essa função calcula genérica, tá? Então, aqui a gente vai fazer apenas com 3 variáveis. Então, a ideia é que, se você quiser, por exemplo, adicionar tipo x, y, z, w, v, p, né? Então, aí você vai ter que passar depois para calcula todas essas variáveis, né? Os valores para essas variáveis, para poder calcular. Mas aqui a gente vai usar só x, y, z. Então, vamos lá, né? Vamos implementar. O que consiste nisso, né? A gente vai, então, percorrer o polinômio. Para cada nó que a gente tiver, a gente vai entrar na sublista. E quando ele entrar em cada elemento dessa sublista, ele vai substituir a variável pelo seu respectivo valor, vai calcular a potência, né, desse valor, elevado ao val, e depois vai multiplicar pelo coeficiente e depois vai somar com o próximo termo. Tá legal? Então é basicamente isso. Então vamos começar aqui, ó, fazer o P receber, eu vou colocar poly também, o poly de início. Posso também fazer um assert inicialmente, né? Que poly é diferente de nulo. Oi, pode falar. No caso, esse add term aí, tipo, ele não... por exemplo, se você tiver que o seu polinômio é, sei lá, 3xy, e aí você soma xy, ele vai ficar, tipo, 3xy mais xy. Tipo, ele não vai verificar se o seu termo já existe a menos de um coeficiente diferente ali, assim. Peraí. Eu não entendi sua dúvida. Porque, tipo, o polinômio, você vai ter... Você tem o seu polinômio e o seu polinômio tem vários termos, né? Ah, E aí, sim. quando você usa esse add term, tipo, vamos supor que seu polinômio seja 3xy, por exemplo, como eu falei. Aí você tá adicionando o termo xy. Aí seu polinômio vai virar 3xy mais xy. Ele não vai somar, né? Acho que Isso. uma alteração legal seria, tipo, fazer isso e fazer uma coisa como se fosse uma fila de prioridade para você colocar os termos de grau maior no começo, assim. Não sei, porque também não tá acontecendo, né? Boa, interessante. Poderia pensar nisso, sim. Ou você... então, ou você, antes de você adicionar o novo termo, você varre
que nem você falou, né? Eu usaria uma fila aí para poder colocar os graus maiores inicialmente, mas aí você tem que certificar que todos os graus de cada variável sejam exatamente iguais ao que você está passando como parâmetro, né? Então, eu não sei, teria que ver como que você implementaria essa fila aí, para qual variável você daria prioridade, né, em relação ao grau? Porque se você tiver, por exemplo, x a quarta vezes y, Se ela vai ter somar os prioridade graus. maior do que x, y a quarta, entendeu? Não, tipo, aí você pode somar os graus, né? Assim, tipo, fazer prioridade com base no grau misto. Pode ser também. Sim, é só uma ideia, tipo, falando mesmo, assim. Sim, mas é realmente o que você falou tem sentido, né? Se você tem 3xy, você adiciona mais xy, o correto seria fazer 4xy ao invés de ter dois termos, né? Mas é algo que são melhorias que pode ser feito, né? Mas, bom, aí vocês podem também depois pensar em como melhorar isso, né? Aqui eu vou continuar, né? Eu calcular o x, y, z. Eu vou verificar inicialmente, né, se o polinômio está vazio, tá? Então, quer dizer, o início dele é nulo. Então, se isso daqui for nulo, a gente retorna zero, tá? Quer dizer, vazio, né? O polinômio está vazio. E aí a gente vai inicialmente ter algo parecido com imprimir, né? A gente vai ter um while aqui para ele varrer a lista principal de coeficientes. Então, enquanto P for diferente de nulo, a gente vai calcular as coisas aqui nessa linha e na linha de baixo a gente vai fazer P recebe P de próximo, tá? O que a gente vai colocar aqui dentro, né? Então, aqui dentro, a gente vai agora varrer a sublista desse P. Então, a gente vai também usar uma outra variável aqui, que é o ALPS, tá? Então, o AUX recebe o P de var, ponto sublista. E aí a gente vai usar aqui uma variável chamada, vamos chamar a variável de parcial, né, que vai armazenar aqui esse cara, que vai multiplicar depois isso, vezes isso, tá? Então, inicialmente, aqui eu vou usar, então, o chamado aqui de parcial, né? Começa inicialmente com o coeficiente, que é o P de val, tá? E aí aqui dentro a gente vai atualizar esse parcial aqui com a multiplicação da variável elevado já ao expoente. Então vamos lá, ó. Então enquanto o AUX for diferente de nulo, a gente vai então, percorrer, né, a sublista. Aqui você vai fazer o AUX recebe AUX de próximo. E aqui dentro a gente vai calcular a variável elevado ao expoente, né? Tá? A gente pode fazer isso usando um switch, tá? Então eu vou fazer assim, ó, switch aux de var.atomo, que é esse campo, né? Então, se isso aqui for um x, a gente vai fazer parcial vezes o próprio parcial, e aí a gente vai usar aqui a potência, né, que é o x, que é esse cara aqui, né, o valor já, né, do x. Depois a gente vai implementar esse pote aí, tá, que é a potência. X e
aux.val, tá? Então, aux.val é o expoente e o x é o valor lá que eu estou recebendo como parâmetro, tá? E dá um break aqui para ele não passar para o próximo case. Então, isso para as três variáveis, né? Y e Z. Beleza? E agora tem o parcial, então, né? O parcial já é o coeficiente vezes isso, vezes isso, vezes isso. E faltou agora agregar no total, né? No total, que é que é a soma depois com os próximos termos. Então a gente pode definir aqui mais uma variável aqui em cima, ó. Total, começando com zero, que é a soma, né? Quando ele sai aqui desse while, que o parcial ele recebe já o coeficiente vezes os valores lá elevados aos expoentes, aí o parcial então vai ser somado com o total. Bom? E finaliza aqui com retornar total. Tudo bem? Só imprimir agora, só definir agora a função pot, né? Função pot, bem simples, né? Se quiser usar também a da biblioteca math, se vocês quiserem, pode usar, mas vou definir aqui rapidinho, ó, expoente, resultado for de 0 até expoente e mais, resultado recebe resultado vezes base. E retorne o resultado, tá? É isso aí. Vamos testar? Bom, alguém, por favor, aí pega, por exemplo, faz aí, por exemplo, com x, só para a gente poder certificar, né, que é realmente isso, quanto que dá esse polinômio aí de cima, com x igual a 2, por exemplo, y igual a 3 e z igual a 1, tá? Quanto que vai dar esse polinômio, pessoal? Faz na mão aí, rapidinho, tá? Alguém coloca aí quanto que dá esse polinômio para ver se o resultado do cálculo aqui vai dar igual, tá? Enquanto eu implemento aqui a chamada. Encontraram aí, gente? Não sei se eu fiz certo, não, mas eu acho que deu 455. Tá. Vamos testar, né? Isso aí, ó. 455. Acho que é isso, né, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Só pode. Então. Legal. Beleza, então, gente? Beleza, professor. Beleza.
Então, tá bom, gente, já vamos finalizar aqui. Eu vou depois disponibilizar, tá, essa gravação aqui no YouTube. E valeu, então, pela participação de vocês. E a gente se vê aí semana que vem, então. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Até mais.